Reiniciando os trabalhos, gostaria de estar comunicando que fica, e com a presença de todos os vereadores, que fica convocada uma sessão extraordinária nos termos do artigo 121 do regimento interno para uma única discussão e votação dos projetos de resolução número 07 de 2012 e 08. Projeto de resolução 08, que dispõe sobre a proposta parcial do orçamento da Câmara Municipal para o exercício 2013. E o projeto de resolução número 07 de 2012, que dispõe sobre autorização para a devolução antecipada do saldo do 10º e da outras providências. Dando continuidade, então, passaremos, então, à explicação pessoal. De acordo com o livro de inscritos, está com a palavra o novo vereador Aguinaldo Bueno. Claudinei José de Oliveira. Claudinei José de Oliveira. Senhor presidente, explicação pessoal, na verdade eu queria até pedir que após sendo tudo isso aprovado, que o senhor pudesse também nessa conversa que vai ter também o executivo, ver essa situação da funerária. Desde 2010 nós já veio documento para essa casa, foi protocolado, aprovou, teve emendas e mandaram novamente, a casa também mais uma vez analisou e continua a mesma situação da funerária, não sabemos de que forma está sendo prestado esse serviço, sendo que o convênio já venceu há muitos anos, e há muitos meses, e não temos a informação, senhor presidente. Precisamos saber aí que o executivo encaminhe para nós aí de que forma isso está ocorrendo. Porque está acabando o mandato, as leis aprovadas, foi feitas as adequações para poder aí abrir aí um processo licitatório de contratação, e não vimos nada até o momento dessa situação. No outro assunto, senhor presidente, como eu já frisei nessa data, se existem documentos que não houve, ou melhor, que houve 11,11% da arrecadação maior do que do ano passado, é inadmissível que ainda, no mês de agosto, a creche esteja cobrando, marcando e pedindo aos alunos e pais papel higiênico e papel toalha. Ou melhor, lenço para as crianças. Isso são recursos dos 25% da receita do município que vai para a educação. São recursos do Fundeb que pode ser aplicado em parte na creche. E agora pedindo papel higiênico. Então, senhor presidente, acho que são situações que estão chegando, e é o que eu falei na minha primeira parte. Temos que ver o que de fato está acontecendo com o recurso do município. É o que eu tinha a falar, senhor presidente. Dando continuidade aos inscritos, está com a palavra o novo vereador Aguinaldo Bueno. Senhor presidente, vereadores, munícipes que nos assistem através da internet. Senhor presidente, só gostaria de estar lembrando, mais uma vez nessa tribuna, lá na rodovia Mogi-Salesópolis, quilômetro 85, com respeito àquele ponto de ônibus, que se encontra nesse quilômetro 85 dessa rodovia. Mais uma vez, moradores me procuram questionando aquele ponto, que uns 30 metros tem a baia. Por que não pegar esse ponto e passar até a baia? Está perigoso. Vai esperar acontecer algum acidente para depois os órgãos competentes resolver esse problema. Então, eu peço mais uma vez nessa tribuna para que o Executivo, junto com os órgãos competentes, façam a transferência desse ponto até a baia. Para que o Executivo se sensibilize o mais rápido possível e faça essa transferência desse ponto, antes que aconteça algo. Outra questão também, lá na Praça Nacional dos Remédios, no distrito, atrás do palco, sinalização. Qualquer momento também vai acontecer um acidente. É carro indo, carro virando, carro descendo, carro subindo. Não existe sinalização nenhuma. Pedir para também o Executivo peça para os órgãos competentes também que vá até o distrito,
faça um estudo lá por detrás daquele palco para que realmente tenha uma sinalização que venha beneficiar os motoristas e as pessoas que caminham e trafegam por detrás daquele palco. É o que tem a dizer, senhor presidente. Dando prosseguimento aos inscritos, está com a palavra o nobre vereador Vanderlon. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, munícipes aqui presentes, os munícipes que nos acompanham pela internet. Senhor presidente, eu também já quero iniciar, aproveitando a oportunidade que o vereador Claudinei falou quanto à arrecadação, e também informar aos vereadores, acreditam que todos devam estar sabendo, quanto ao Vale Alimentação, a cesta básica dos funcionários, que até agora a cesta não saiu. Uma verdadeira vergonha, falta de respeito com os profissionais da nossa administração, porque além de ganhar baixos salários, ainda atrasa a cesta básica, que já não é muito, mas ajuda. Sabemos que tem funcionários da prefeitura que ganham salário mínimo, e com certeza a cesta vem aí ajudar muito, mas infelizmente o desrespeito continua. Também, senhor presidente, já citei algumas vezes, e vou falar aqui novamente daquela lombada que foi construída próxima à Praça do Pinhão. Não é que a gente é contra a lombada, mas só que por que é que não faz as obras de acordo com a legislação? Vai lá, faz uma lombada daquela forma, sinaliza depois que acontecem os acidentes, e não foi por falta de avisar, porque quando estava construindo, eu passei sozinho com o carro, e ainda o carro bateu o assoalho embaixo da lombada, foi avisado, e a lombada continua. Aí aconteceu um acidente com um ciclista, que a família está revoltada, porque não tinha sinalização para que o senhor de aproximadamente uns 70 anos de idade desceu ali e acabou caindo na lombada, está fraturado na sua residência, até na hora para o atendimento aqui teve dificuldade. Os familiares vieram me procurar, puxa, quanta falta de respeito da administração, por que não sinaliza de forma correta? Faça uma lombada de acordo com a lei. Não, vai lá e faz de qualquer jeito, às pressas, para colocar o nosso povo a risco. Da mesma forma, aconteceu com o motoqueiro também. A mulher está com o pé quebrado. Ela não sabia que havia construído a lombada, desceu naquela curva ali, que é uma descidinha, sem saber, caiu também naquele local, danificando lá a sua moto e tendo aí prejuízo com a sua saúde, que está com o pé quebrado. E, inclusive, gerando custo para o município, porque ela já entrou querendo a reparação de danos, porque para construir tem que ser construída, lógico, se há necessidade, mas de acordo com a legislação, aquilo que a lei determina. Na mesma hora, liguei para o secretário da administração, quando estava construindo, o funcionário estava pintando aquela lombada, avisei ele do risco, mas simplesmente deixou acontecer os acidentes, para daí colocar a sinalização, e mesmo a atual sinalização ainda é precária, porque é uma placa muito pequena, mas já amenizou um pouco. A lombada, além de estar fora de padrão, ainda a sinalização precária. Então, mais uma vez, estou alertando aqui, para que tome as providências necessárias, antes que, com dinheiro, daqui a pouco os impostos do povo continuem aí para cá, com as despesas de obras mal feitas, mal planejadas. Senhor presidente, no dia 19 de junho, eu apresentei aqui uma indicação, e vou fazer questão de fazer a leitura dessa indicação, até porque os professores vêm cobrando muito a esse respeito dessa indicação, e até agora nada foi resolvido. A indicação, eu indiquei aqui à mesa, o senhor fez o encaminhamento. Senhor presidente, considerando que há muito tempo vimos solicitando à Prefeitura Municipal me dar todos os esforços possíveis, objetivando a contratação de profissionais para auxiliar os professores de cada uma das escolas rurais. Considerando também que, visitando algumas unidades, constatamos que os professores se desdobram para não deixar de cumprir
sua principal função ou missão, inclusive saindo mais cedo e voltando mais tarde dos seus lares para dar conta das múltiplas funções. Considerando ainda que, além de lecionar para 5 séries diferentes, os professores das unidades rurais ainda são responsáveis pela confecção da merenda, limpeza da sala, além de se verem obrigadas diariamente a lavar os banheiros. Tudo isso sem considerar que algumas unidades contam com alunos que requerem atenção especial. Finalmente, considerando que esta reivindicação apenas vem cobrar o cumprimento da Lei Orgânica do Município de Salesópolis, que dispõe, o artigo 183, o município, no exercício de sua competência, no inciso 6º, instalará escolas municipais na sede do município ou na zona rural, desde que haja toda a estrutura necessária de professores, merendeiras, servente e transporte de escolares. Indica a excelência, após ouvir o donto plenário e atendidas as exigências regimentais, adotar as medidas cabíveis, objetivando o cumprimento da Lei Orgânica do Município de Salesópolis, por parte do excelentíssimo senhor prefeito municipal, dando-lhe como prazo o primeiro dia de aula do 2º semestre deste ano, evitando, assim, maiores prejuízos aos alunos matriculados nas unidades rurais da rede municipal de ensino. Sala das Sessões, 19 de junho de 2012. Aí, essa semana, senhor presidente, eu recebi a resposta, o senhor prefeito encaminha à secretaria, a secretária responde. Atendendo ao ofício supra, referente à indicação número 103/2012 do nobre vereador Vanderlon Oliveira Gomes, servimos-nos do presente para informar que estamos buscando a melhor maneira de atender a presente solicitação, haja vista a complexidade e o número de alunos em cada unidade escolar. Para melhor ilustrar, oportunamente encaminhamos o relatório Escola Campo 2012, o qual mostra que o número de alunos foi reduzido e será ainda menor para o próximo exercício, pois a maior quantidade de alunos está matriculado no 5º ano e não se formarão no final do ano. Apesar do empenho para que não se feche as unidades escolares existentes na zona rural, dependemos diretamente da quantidade de matrículas para que possamos tomar as providências para o ano 2013, ou seja, o agrupamento de algumas salas. Oportunamente, informamos que estamos cientes das dificuldades dos professores que trabalham nas escolas rurais e lamentamos que isto venha acontecendo há tempos, e não é de hoje. Mas, como já mencionado anteriormente, estamos trabalhando para dar melhores condições de trabalho para nossos professores, pois sabemos que esses têm papel importantíssimo na formação de nossas crianças, tendo a administração imediatamente já contratada merendeiras e ou serventes para algumas das várias unidades escolares rurais. Sendo o que nos cumpria para o momento, aproveitamos para renovar os votos de estima e distinta consideração. Senhor presidente, na verdade, o que foi informado aqui é que será reduzido o número de alunos. Mas acredito que não estão fazendo um levantamento correto. Porque algumas unidades escolares, o ano passado, a exemplo do bairro do Paraitinguinha, tinha 10 alunos. Esse ano, veio aqui informando nesse relatório que tem 20. E eu fui na escola, tem 23 alunos. Um exemplo. Tem 23 alunos na escola Pedro Souza Brito. A professora, ela tem que lecionar lá, olha. Para o primeiro ano, 5 alunos. Para o segundo ano, 4 alunos. Para o terceiro ano, 3 alunos. Para o quarto ano, 3 alunos. E para o quinto ano, 8 alunos. Aí tem todas as escolas rurais, onde os professores, na sua maioria aqui, têm que lecionar para essas 5 séries,
E aí vem um ofício dizendo que estão evitando todos os esforços. Eu não posso concordar com uma resposta dessa, porque há tempo nós já estamos solicitando o Executivo para... Não estou pedindo favor para ele, e nem para que a Câmara tome as providências, porque eu estou pedindo para que cumpra a lei. Para isso existe a Câmara, nós aprovamos a legislação. Então eu gostaria, senhor presidente, conforme a minha indicação, não sei se o senhor já tomou alguma medida quanto ao não atendimento, porque a lei está aqui. E como sempre foi frisado por Vossa Excelência, e que o senhor sempre fez questão de frisar e fazer com que a lei seja cumprida, gostaria que o senhor fizesse um estudo junto ao jurídico e tomasse as providências, que seja ela judicial, junto à promotora pública, porque o que nós não podemos deixar acontecer é que o nosso rendimento da educação continue em decadência. Não por culpa dos profissionais, mas por culpa da falta de infraestrutura que o município não vem atendendo, conforme hoje nós sabemos que todos os profissionais necessitam. Então eu gostaria que, como o senhor sempre esteve aí atendendo as nossas solicitações, adotasse aí todas as providências cabíveis junto aos setores competentes para que os professores não fiquem aí sem uma resposta, mas uma resposta que de fato possa atender não só os professores, mas também pais de alunos e os alunos que tanto necessitam desses profissionais dentro dessas unidades escolares. No momento é que eu tenho a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Solicito ao vereador Pedro Fonseca que assuma a presença para que eu possa fazer uso da palavra. Continuando com a palavra o nobre vereador Paulo Arouca. Senhores vereadores, munícipes presentes, aqueles que nos ouvem pela internet, maiores dificuldades, acho que existem no nosso município, ainda advém até de algumas situações administrativas. Então, só para dar uma satisfação em relação até ao parecer do vereador Wanderlon. A secretária que respondeu e assinou, né, dentro dessa questão aí, eu acho que seria de bom tamanho que a gente fosse lá, ou requeresse a presença dela aqui, para que ela desse detalhadamente essa questão de baixou o número ou aumentou o número por escola. E que a gente comparasse isso com os outros anos. Porque houve escolas que fecharam, pelo que eu sei, o senhor também sabe, não é verdade? Então, ela teria que passar, na realidade, uma resposta mais complexa, com um gráfico realmente apontando esse percentual. Acho que seria importante até para a gente estar discutindo. Quanto à questão do professor, da merendeira, todos eles passam essas dificuldades, e passam, não é de hoje. É sabido, e eu sei por experiência própria, minha mulher é professora, que isso já se caminha há anos. Então, ou se muda realmente, ou se aplica realmente o dinheiro da educação da forma correta, para que realmente tenha o retorno necessário para a nossa educação. Então, o que a gente precisa bater, no caso mais pesado, é na cobrança do que está sendo aplicado e a forma que vai ser aplicado e que tenha o resultado necessário. Meu entendimento, meu ponto de vista, que eu acho que a gente teria que cobrar e fazer isso à risca. É feito o documento aqui, todos os vereadores aqui já o fizeram, o vereador Claudinei, o senhor mesmo, o vereador Aguinaldo, o vereador Sebastião, Ratinho, Pedro, Angelino, Deise, todos eles recebem a resposta e às vezes um pouco virtual. Então nós precisamos da resposta que tenha realmente um conteúdo para que a gente saia ali na rua, ou mesmo aqui, dê a explicação que realmente prove e convença que isso está acontecendo. Então eu acho que no caso específico da educação, o dinheiro
tem que ser aplicado. E as falhas que ocorrem na educação, elas vêm se arrastando. Isso teria que ser mais bem visto. Gostaria também de dar um parecer sobre a questão do senhorzinho acidentado. Por um acaso eu passei quando ele se acidentou. E por um acaso eu liguei para o 92. Na realidade ele não se acidentou na lombada. Ele passou pelo canto da lombada com a bicicleta e a uns 3 metros à frente tinha uma pedra desse tamanho. Ele bateu com a roda da bicicleta na pedra. Eu estava indo para a roça. Pode ver, o Beto Português estava lá, o filho do Beto, tudo. Até nós ajudamos a socorrer, colocamos ele sentadinho ali e chamamos o SAMU. Eu liguei e chamei o SAMU. Então, da mesma forma, eu acho que todas as notícias, subo aqui, chego aqui para falar como qualquer vereador. Não me baseio em ouvir dizer ou me falaram. Se eu não estou presente, eu vou atrás, procurar saber. Como a maioria dos senhores o tem feito. Porque é difícil num período político, a gente vê algumas manobras que depõem contra a verdade. Então, como eu sempre fiz questão de frisar, se tiver errado, a gente vai fazer questão de cobrar, está errado. E quando tiver certo, a gente vai fazer questão de aplaudir. No momento é o que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Peço ao nobre vereador que assuma a cadeira para continuar os seus trabalhos. Não havendo mais oradores, está com a palavra o nobre vereador Vanderlon. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes, com relação aos professores, eu gostaria que nós também não esquecêssemos que esse caso se arrasta há anos mesmo. Mas eu gostaria de lembrar aos senhores vereadores, aos senhores professores, aos pais de alunos, que na reformulação da lei orgânica do ano passado, nós incluímos esse item aqui. E o prefeito sancionou. Então, se há anos se arrasta, porque a lei não previa. Mas hoje a lei já prevê que tem que ter essa infraestrutura nas unidades escolares. Então, o grande problema dessa casa, que ainda muitas vezes quando a gente sobe aqui e fala, é que daí algumas vezes a resposta que vem para a gente é que já se arrasta há anos. Então aquilo que se arrasta há anos, continua se arrastando há anos. Parece que algumas pessoas ainda entendem dessa forma. Mas a lei muda, as coisas mudam, as pessoas mudam. A educação evolui. Então, se nós ficasse baseando que há tempos era assim, hoje não podia ter o transporte escolares. Porque antes eu tinha que vir até o Bairro Amarelo, eu vinha a pé, do Ribeirão do Pote, eu estou estudando no Bairro Amarelo, eu vinha a pé. Se a gente for ficar se baseando como era há tempos, vai ser dessa forma. Algumas vezes eu já subi nessa tribuna para falar de algum caso ocorrendo na saúde, aí eu recebo a resposta, mas o senhor não está vendo como que está a saúde nesse país afora? Pô, se nós for ficar se baseando com o que está acontecendo lá fora, então vamos deixar a nossa aqui também correr como está correndo aí fora? Não é porque o meu vizinho joga o lixo no terreiro do lado que eu também tenho que jogar. Eu sei aonde que é o meu local de ter que fazer a minha tarefa. É a lei, eu não estou cobrando nada além do que a lei, que nós aqui aprovamos. Nós, os 9 vereadores que aqui estão, que aprovamos. E o prefeito sancionou. Se ele sancionou, ele tem que prever no orçamento. Não estou pedindo nada além do que está na legislação. E quanto à lombada, me admira também dizer que aquela lombada também está correta. Porque simplesmente já foi documentada em outras lombadas construídas
Apresentamos, inclusive, o jurídico fez um excelente trabalho, apresentando as normas legais de como deveria ser construídas as lombadas, que está nessa casa. É só dar uma verificada. Se ainda acreditar que aquelas lombadas estão da forma correta. Eu não posso concordar de forma nenhuma, onde várias pessoas estão, o assoalho dos veículos, batendo embaixo, pessoas se acidentando no local, e concordar que está correto. Então, essa é a minha indagação. Se não está correto, eu também não posso fingir que não está acontecendo nada, que tudo está correto. Se não está certo conforme a lei determina, eu vou subir e apontar. Aí cabe ao executivo tomar as providências ou deixar da forma que está, e o município e o povo continuar pagando por acidentes que venham ocorrer naquele local. Muito obrigado, senhor presidente. Só para dar um esclarecimento, o vereador Vanderlon, a questão da lombada não foi referida em relação à altura ou tamanho, e sim sobre o acidente ter sido na lombada. O outro acidente eu não presenciei. Eu estou falando o que eu presenciei, não é verdade? Então, da questão da altura da lombada, se ela não está em conformidade com a lei, já foi feito o documento nessa casa, solicitando isso. E foi feito o documento também pedindo lombada. É verdade, né? Ainda fiz questão de frisar para quem fizesse de acordo com a legislação. Isso. Todo o trabalho que está de desacordo. O único erro do nosso município, de acordo com a legislação, é que não tem um departamento de trânsito. Que nós já pedimos há quanto tempo, vereador? Hein? É? Então, só para ter um esclarecimento. Está errado, não está de conformidade com a lei, não está de conformidade com a lei. Isso é ponto pacífico. Essa cobrança foi feita. A questão do nosso município é aquilo que eu torno a dizer. Nós dependemos do quê? Do executivo ter os seus setores funcionando. E é justamente nessas falhas que estão aí que acontece esses acidentes. O senhor mesmo chegou a relatar que a pessoa entrou até com ação, não foi? Isso. Então, se existe uma forma dentro da lei que foi aprovada e foi aprovada nessa casa, a nossa parte nós estamos fazendo. Então, mas se o requerimento do senhor, a indicação do senhor foi respondida. Foi respondida, mas não estão a providência. Então, o senhor está me passando ela, correto? Agora, a resposta é do executivo, não nossa. Se o executivo não atender conforme a lei, cabe a Vossa Excelência tomar as providências legais. Isso, mas o senhor mencionou hoje. Então, mas A minha providência eu só posso tomar ela a partir de amanhã, fazer o documento, solicitar que ela venha aqui. Né? Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.